Olá pessoal, bom dia. As pessoas que já estão chegando aqui, Ana, Roberta. Estamos aqui nos instantes finais para a gente começar, são 9 horas. Quero dar primeiro aí os parabéns para vocês e o meu bom dia. Vamos fazer um trabalho bem bacana hoje sobre planejamento. Vamos fazer um planejamento na prática, essa é a ideia. Ontem eu não sei se vocês que estão aqui assistiram a minha live dentro do almoço executivo, que é meia horinha de bate-papo. Eu já escolhi essa meia horinha de bate-papo para falar um pouquinho sobre planejamento e trabalhar com vocês algumas características importantes sobre isso, que eu acho muito pertinente. Então a gente vai usar um pouquinho do que a gente viu ontem. Não se preocupe, quem não viu ontem pode pegar lá no meu IGTV e assistir o bate-papo sobre metas. Ontem eu comentei um pouco sobre... É super importante que a gente visualize as nossas metas, né? Que a gente tenha um objetivo com determinadas características, mas também é igualmente importante visualizar o caminho que a gente tem que seguir para colocar essas metas. Até a chamada para aquela live foi que 92% das pessoas elas não atingem as metas que traçam, só apenas 8% atingem as metas que traçam. Uma estatística que eu encontrei numa empresa especializada nesse tipo de estatística, achei bastante pesado, né? E fomos trabalhar aí em cima da causa, das prováveis causas, então esse foi o foco de ontem, né? Vocês estão, um avisinho no começo aqui do nosso bate-papo, vocês têm o chat aí para vocês fazerem perguntas, para vocês irem anotando. Na hora que eu tiver umas paradas aqui eu vou dar uma olhada e respondo vocês. Não prometo responder assim na hora, mas vão haver vários pequenos breaks. E aí eu vou dando uma lida aqui e já coloco o assunto em pauta. Se não der, eu respondo depois, né, para as pessoas, as perguntas que fizerem, todas elas, me comprometo a responder. Vocês estão no mudo e com o vídeo desligado. Eu pediria para vocês manterem assim até o final nosso bate-papo, do nosso webinar, e usar o chat como veículo de comunicação para a gente não ter nenhum tipo de tumulto aqui, de várias pessoas falando ao mesmo tempo. Quando a gente acabar, se quiser ficar um pouco mais, aí a gente abre aí microfone, abre vídeo e podemos bater um papo mais prolongado depois que a gente fizer aí o conteúdo. Outra dica para a gente começar. Vocês têm aí caneta, papel, o que vocês preferirem, lápis, borracha, para vocês fazerem o planejamento de vocês. Não é um exercício teórico, é um exercício prático. Nós vamos raciocinar juntos sobre uma série de coisas, nós vamos aprofundar alguma série de coisas, mas ele é um planejamento pessoal seu. Você vai ter o trabalho de fazer, são coisas suas, são exercícios seus. Então preste atenção, se envolva nisso. Eu costumo dizer, você pode, é como ir numa piscina, você pode ficar olhando aquela piscina e não mergulhar, não fazer nada, você pode sentar na beiradinha e molhar os pés, ou você pode mergulhar e sentir tudo aquilo que você tem de sensação quando está dentro de uma piscina. Então convido você a mergulhar. Quando eu pedir para você fechar os olhos e tentar imaginar alguma coisa, fecha os olhos, respira, tenta imaginar alguma coisa, segue todas as etapas, porque o resultado vai ser muito mais produtivo. Essa luz brilha aqui no meu óculos, eu vou me transformar aqui agora no super-homem, né? Vocês não vão mais me reconhecer, mas agora eu fico sem óculos, porque eu estou olhando a tela mais longe aqui, eu não preciso do meu óculos para perto, tá? Então a ideia é a gente fazer um bate-papo bem legal, as regrinhas aqui a gente já colocou, fiquem à vontade para perguntar, e vamos começar aqui o nosso webinário sobre planejamento pessoal. Eu trouxe algumas coisas aqui, uns números interessantes para a gente já pensar junto aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ativar. Bom, 9,3 milhões de brasileiros deixaram suas compras de Natal para a última hora em 2019. Eu nem vou colocar esse Natal agora, porque ele é muito atípico. Se uma pessoa falar, é porque é pandemia, o pessoal não podia sair antes. É verdade, foi bem atípico. Mas o do ano passado não foi. E esse foi o comportamento da maioria das pessoas, né? Vamos dizer assim, 9,3 milhões das pessoas que iam comprar na rua deixaram para a última hora, né?
Comprar na véspera mesmo. Aposto que vocês não fizeram, vocês são planejadores, vocês fizeram suas compras em novembro, em outubro, quando é tudo mais barato. Compraram o presente de Natal na Black Friday, né? Então, beleza. 3,6 milhões de pessoas perderam os títulos o ano passado porque não fizeram a biometria. E não é porque tinham alguma irregularidade, simplesmente foram cancelados, porque as pessoas não foram lá, tiveram mais de um ano para fazer isso e não fizeram. Né? Outro número interessante. 52,5% dos brasileiros estão com excesso de peso. Mais da metade, né? 5 em 10. 1 em 2. Então, se você tem uma pessoa do seu lado, uma dos dois já está fora do peso. Não, brincadeira. Mas é um número grande, né? É um número bastante significativo. E outra coisa interessante que eu encontrei. 9 milhões de brasileiros deixaram sua declaração do Imposto de Renda 2020, essa agora, que aconteceu no começo desse ano, o exercício de 2019, para os últimos 5 dias. Lá no finalzinho, lá naquela... No anos 49 do segundo tempo, mas nos 40 do segundo tempo. Então, houve um grande congestionamento também no último dia, na última hora, como sempre. Bom, por que disso, né? Qual o porquê disso? O que levam as pessoas a não fazerem as coisas nos tempos mais confortáveis, não estabelecer objetivos e cumprir, não trabalhar aquilo que ela quer fazer, né? Pontos importantes que vão ser discutidos aqui hoje sobre quais são os porquês, né? Então nós vamos passar para cada um desses porquês que levam as pessoas a não cumprirem suas metas, a não fazerem as coisas dentro de uma rotina, de uma forma confortável, de uma forma agradável, deixar isso para a última hora, esquecer, não dar importância. Então nós vamos tentar pensar sobre isso juntos e responder qual o porquê desses comportamentos e muitos outros. Como eu disse, a chamada era 92% das pessoas não cumpriam as suas metas, os seus planos, os seus objetivos. Então traçavam alguma coisa ou simplesmente sonhavam com alguma coisa e falavam, nossa, ano que vem eu vou pegar e vou fazer isso. Então esse era uma meta. 92% não faziam. Por uma série de razões que nós vamos tratar aqui. Apenas 8% faziam, que era até o tópico que a gente discutiu bem em detalhe ontem no almoço executivo. Convido vocês a verem lá para a gente não sobrepor dois temas aqui juntos, que a gente tem 1h30 e o tempo vocês vão ver que vai voar. Primeira reflexão que eu convido vocês a fazerem, né? Cada novo planejamento marca um novo ciclo. E a cada novo ciclo temos que profetizar uma nova história. Nós somos os profetas da nossa história. Nós é que temos que fazer esse trabalho. Ou não haverá um novo ciclo. Você vai permanecer no ciclo que você está. Então isso é muito necessário que você tenha isso em mente. Eu quero fazer alguma coisa diferente, eu tenho que fazer todo o trabalho de profetizar, idealizar, trabalhar nisso. E nós vamos trabalhar dentro deste roteiro hoje aqui. Nós vamos ver em detalhes todas essas características para que você entenda direitinho como que você pode trabalhar no seu futuro, trabalhar nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas metas. E vamos usar aqui, que é um roteiro bem bacana, que eu gosto muito, eu sempre uso, é falar sobre abundância. E existe um método que chama Roda da Abundância, né? É um ciclo que a gente segue para a gente poder... 4 passinhos para que a gente tenha abundância naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer fazer, né? Bom, como seria a roda da abundância? O primeiro ponto da roda da abundância... tem um vídeo aqui bem bacana, de 3 minutinhos, que eu convido vocês a assistirem, que eu gostei muito e achei que era muito bacana a gente incluir agora, porque fala muito do que a gente viveu em 2020 e vai ajudar na nossa reflexão de hoje. Tá? Então vamos botar ele para rodar aqui. Não pule esse vídeo. Essa é uma mensagem de reflexão sobre o nosso mundo antes e depois da pandemia do Covid-19. Vivíamos em um mundo de desperdício e admiração, de pobreza e abundância. Mas antes, vamos entender o retrospecto até 2020. Veja, as pessoas criaram empresas para negociar em todos os países, mas elas cresceram e ficaram muito maiores do que poderiam ter planejado.
sempre tivemos nossos desejos, mas agora tudo ficou tão rápido. Você pode ter tudo com o que sonhou em um dia e com apenas um clique. Percebemos que as famílias haviam parado de se falar. Isso para não dizer que elas nunca tenham se falado. O equilíbrio entre a vida profissional e o trabalho se rompeu. E os olhos das crianças ficaram mais quadrados. Cada um tinha um telefone. Elas filtravam as imperfeições, mas no meio daquilo as pessoas se sentiam sozinhas. E todos os dias o céu ficava mais espesso, até que você não conseguia ver as estrelas. Então, nós voávamos em aviões para encontrá-las, enquanto que em paz dirigíamos nossos carros. Dirigíamos o dia inteiro em círculos e esquecemos como correr. Trocamos a grama por medicamentos, escolhemos os parques até que não houvesse mais. Enchemos o mar de plástico, porque nossos resíduos nunca foram tratados. Até que todos os dias, quando você ia pescar, você pegava os peixes já embrulhados. E enquanto nós bebíamos, fumávamos, jogávamos, nossos líderes nos ensinaram por que é melhor não perturbar os nobres, porque é mais conveniente morrer. Mas então, em 2020, um novo vírus apareceu. Os governos reagiram e nos disseram para nos esconder. Mas enquanto todos nós estávamos escondidos, em meio ao medo o tempo todo, as pessoas tiravam pó de seus instintos. Elas se lembraram de como sorrir. Elas começaram a bater palmas para dizer obrigado. E voltaram a ligar para suas mães. E enquanto as chaves do carro acumulavam poeira, as pessoas esperavam ansiosamente por suas corridas a pé. E com o céu menos cheio de viajantes, a terra começou a respirar. E as praias traziam novos animais selvagens que mergulhavam nos mares. Algumas pessoas começaram a dançar, algumas estavam cantando, outras estavam cozinhando. Estávamos tão acostumados com as más notícias, mas algumas boas estavam aparecendo. E assim, quando encontramos a cura e fomos autorizados a sair, todos nós preferimos o mundo que encontramos em vez daquele que havíamos deixado para trás. Antigos hábitos se extinguiram e abriram caminhos para os novos. E todo simples ato de bondade passou a ser devidamente feito. A grande descoberta. Tom Foolery. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bacana o vídeo, né? Até bem emocionante. Eu não sei qual que é a tua fé, o que te move, o que te impulsiona, que energia de onde você tira energia, mas é muito importante que você busque essa fonte para você encontrar o seu futuro, para você imaginar aquilo que você quer para o teu futuro, o caminho que você quer seguir. Então esse é o significado, esse vai ser o combustível que você vai gastar, né, despender durante toda a sua caminhada, toda a sua jornada. Pode ser um projeto de vida, pode ser um projeto para 5 anos, pode ser um projeto para 1 ano, pode ser um projeto para 1 mês. Você precisa encontrar isso em você. Achei uma super reflexão, me vi em muitos dos aspectos dessa reflexão, que a gente mudou de vida, que a gente mudou de forma de trabalhar, a gente mudou os valores, a gente mudou uma série de coisas que são importantes para o teu planejamento pessoal. Então guarda isso com você. Se você anotou alguma coisa, lembrou de alguma coisa, foi tocado por alguma coisa, coloca já aí do lado, porque tudo que você encontrar hoje na sua mente, nas suas reflexões, são parte do seu planejamento pessoal. Então vai anotando aí, como eu falei, seu papel, seu lápis, sua caneta, seu tablet, sei lá, o que você preferir trabalhar. Roda da abundância. Como que funciona? A gente analisa 4 pontos importantes dentro dessa roda. O primeiro é declarar.
Esse é bastante interessante. Tem muita crença no mercado, nas pessoas, ditos populares, que podem atrapalhar esse primeiro passo, né? O que eu faço com os meus sonhos, com as minhas metas? Eu guardo para mim? Somente para mim? O que você acha que seria o correto? Pensa aí, né? Eu conto para todo mundo? Ah, não, se eu contar para todo mundo, de repente tem aquele cara que tem olho gordo, aquela pessoa que tem uma energia negativa, todo mundo vai ficar me cobrando. Não, quando eu tenho um sonho, uma meta minha, eu vou sozinho, eu faço belezinha ali. Quando eu realizar, aí eu mostro para todo mundo, não é? Ou eu não penso nisso, eu vou vivendo um dia atrás do outro, esse negócio de sonho é coisa de criança, e tem que trabalhar, minha rotina é importante, eu trabalho 12 horas por dia, eu trabalho 7 dias por semana, eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que sustentar minha família, meus filhos, ou eu tenho que estudar, eu tenho uma pós, eu tenho muitos livros para ler, então eu não perco tempo com esse tipo de coisa, com sonhos, né? É assim? Como que você pensa? Como que você trabalha seus sonhos, suas metas, seus objetivos? Você se viu em algum desses aqui? Bom, eu diria para você que a coisa que mais funciona é você contar. Um sonho que está somente dentro de você dificilmente se realiza. O ser humano, ele tem, e o nosso cérebro em si, tanto o nosso inconsciente quanto o nosso consciente, o cérebro em si como um todo, ele funciona muito melhor quando a gente declara, quando a gente fala, a gente verbaliza. Eu acredito que todos os psicólogos que tem aqui no grupo, ou os que vão assistir esse vídeo no futuro, vão concordar que quando uma pessoa fala a respeito de alguma coisa, ela vivencia aquilo de uma forma completamente diferente. Então é importante que você compartilhe seus sonhos com as pessoas que você confia, que você gosta, com seus parceiros, com as pessoas que vão te ajudar, vão te cobrar, mas esse cobrar é positivo e vai te ajudar, né? E escreva seus sonhos. É muito importante que você tenha todos os seus sonhos por escrito. Eles têm que fazer parte de algum documento, de alguma coisa que você vá poder olhar, vá poder trabalhar. Tem um material na sua mão para você usar. Ele precisa estar por escrito para que você tenha um aumento do seu sucesso. Bom, mas e como você está agora? Você começou esse planejamento pessoal comigo, mas eu não sei onde você está. Eu não sei se você já tem costume de fazer. Eu não sei se você nunca fez um planejamento. Sempre foi um dos casos que eu mencionei ali atrás, mas também não importa. Vamos refletir sobre mais algumas coisas que eu acho bacana antes da gente começar. Você já sabe para onde você está indo? Você vai escolher o caminho mais fácil ou o caminho certo? Ou o caminho mais difícil, de repente, é o caminho que você precisa? Ou de repente tem um caminho fácil para o que você precisa? Você acha que você está indo no caminho certo? Né? Você já sabe para onde você quer chegar? Esse seu caminho tem um fim? Porque se você continuar andando num caminho e ele não tem um ponto, um fim ou pontos para você olhar e saber que chegou neles, você não sabe se atingiu suas metas. Vira só uma caminhada sem propósito. Então é importante você saber para onde você está indo, né? Para saber se chegou. E você já traçou um plano. Você é uma pessoa que já está acostumada a traçar planos. Está funcionando para a sua vida pessoal? 2020 foi meio enrolado, né? Vou falar a verdade. A gente fez muitos planos. Quando chegou em março, fez... A maioria foi por água abaixo. Tivemos que replanejar ou, sei lá, muita gente viveu o dia a dia, um dia atrás do outro, porque foi pânico total e desemprego, e empresa quebrando, e ficar em casa e comprar papel higiênico que ia faltar. Quer dizer, loucura, né? Não era nenhuma... A doença não era nem estomacal, mas compraram-se muitos rolos de papel higiênico. Então, não se sabia o que fazer, né? Os planos foram por água abaixo. Quem estava mais preparado passou melhor por essa crise até agora. Até ganhou muito dinheiro com isso. Quem não estava, sofreu muito mais. Né? E você está feliz? Hoje, você está feliz? Você quer continuar feliz? Ou você não está feliz e quer ser feliz? Pensa aí você, isso é uma reflexão sua, é o teu planejamento pessoal. Como que você responde cada pergunta dessa? Porque aqui também nós temos mais pedacinhos do teu planejamento estratégico que estão começando a se montar, começando a fechar esse desenho, essa pintura que será o seu planejamento
estratégico. Eu não vou chamar de quebra-cabeça, porque não é um complicado, não é essa a meta, mas você está desenhando o teu planejamento. Então você começou a trabalhar aí nessa estrutura, nesse framework teu, tá? Bom, vamos começar. Qual que é a primeira coisa que eu preciso para trabalhar bem, para usar todo o meu potencial, né? Como que eu libero o meu potencial, né? Que tipo de coisa eu posso fazer para que eu tenha mais mais combustível para queimar? É o vídeo que a gente assistiu. A gente precisa de significado, precisa de propósito, precisa de razão. Então qual é o teu propósito? Para onde você está indo? Para onde a tua vida está te levando? O que você quer da vida? Quer andar menos de carro? Nossa, em 2019 eu passava, sei lá, 4 horas por dia dentro de um carro, de um ônibus. Eu não quero mais isso para mim, né? Então as pessoas vão rever essas coisas, né? Alguém está com o microfonezinho aberto, acho que é o Alberto. Vamos tentar fechar ele aqui por no mute. Então, as pessoas precisam pensar nisso, né? Para que ela se abasteça de combustível para que ela consiga andar e atingir a meta dela, senão ela vai parar logo no começo. Então, eu vou convidar você aqui para fazer o primeiro exercício, que é para saber se você está olhando a piscina, se você está com os pezinhos na água ou se você vai mergulhar. Então senta aí, acho que você já deve estar sentado, fica bem confortável, põe os pezinhos no chão bem plantadinhos, relaxa seus braços e fecha seus olhos. Escuta só a minha voz por um instante. Respira fundo e solta. Sente a sua respiração, escuta a sua respiração. Você pode pôr a mão no seu peito e sentir o batimento do seu coração por alguns instantes, junto com a sua respiração. Cada vez que o ar entra e cada vez que o ar sai. Então você sente o ar, sente a batida do seu coração, sente o seu corpo relaxando. Você está cada vez mais calmo, mais tranquilo, com a mente relaxada. Se sua mente der uma passeada, começar a pensar em outras coisas, não tem problema. Traz ela de volta, tenta relaxar. A mente é fujona mesmo, isso é super normal. Então tenta focar nessas coisas. Tá relaxado? Agora eu convido você a imaginar quando você era jovem. Uma fase boa da sua vida, onde você estava alegre, cheio de energia. Se você não consegue lembrar essa memória, ou talvez se você não tenha essa memória, cria, inventa uma. Veja você, talvez até na idade que você está agora, feliz, contente. Mas a gente, quando era menor, a gente sonhava mais. Quando era pequeno, a gente não... Muito provavelmente, a gente não sonhava, talvez, em ser um físico nuclear, ou um terapeuta, ou coisas mais complexas. A gente sonhava em ser bombeiro, policial, super-herói. A gente tinha sonho, a gente sonhava e sonhar era normal. Sonhar era gostoso. Então, volta para essa época e pensa naquilo que você imaginava, né? Aquilo que você queria ser. Imagina que se não houvesse nenhum tipo de problema, não houvesse nenhum tipo de restrição de dinheiro, de tempo, de idade, de local, o que eu queria fazer da minha vida? Para que caminho eu quero seguir? Tenta imaginar isso. Eu estou fazendo hoje aquilo que eu gosto? Está me deixando satisfeito? É uma coisa que tem grande significado para mim? Me deixa feliz? Se não tá, o que eu lembro da minha infância? Lembro desses momentos felizes, o que eu fazia, o que eu gostava de fazer? Nossa, eu desenhava quando era criança, eu não desenho mais. Nossa, eu sempre queria ser um atleta e hoje nem caminhar eu caminho. Então, refletir sobre essas coisas. Imaginar o que te faz feliz, o que tem significado e o que tem propósito. Convido você a respirar fundo novamente. Mais uma vez. E agora devagar no seu tempo e abrindo os seus olhos de novo e voltar aqui para o nosso exercício. Pega esse pedacinho de papel que você tem aí do lado e anota os seus pensamentos. O que veio na sua cabeça?
O que eu consegui somar até agora com tudo que eu estou vendo, que eu fazendo, sentindo? Então coloca isso. Isto é o combustível do teu planejamento pessoal. Isso e outras coisas também. Tá? Que beleza, demos uma relaxada, foi bem legal. Algumas pessoas podem ter tido problema em pensar em propósito, significado. Às vezes é uma coisa muito subjetiva da gente definir. Então, eu peguei aqui, eu não sou um super especialista em propósito, mas costumo trabalhar com esse tipo de exercício. E eu peguei aqui de uma forma bem didática para a gente entender o que é o propósito. Vamos lá junto entender o que é o propósito. Bom, a primeira parte do propósito é pensar o que eu amo fazer, que foi esse exercício que a gente fez agora. O que você ama fazer? O que você gosta muito? Né? Que você gosta, acha muito bacana. Né? Põe aí, escreve pelo menos uma coisa nesse seu papelzinho aí, pensando o que eu gosto muito. Adoro cozinhar, eu adoro tocar um instrumento musical, eu adoro correr, eu adoro viajar, eu adoro colocar. Hoje, agora, no nosso exercício, você pode colocar uma coisa, mas esse seu planejamento ele é vivo. Você vai rever esses passos e você vai colocar mais coisas. Você vai colocar 10, 20, 30. Quantas coisas você ama fazer? E a gente tem bastante coisa que a gente ama fazer. Põe algumas delas aí, pelo menos uma. Mas põe algumas. Quem está aí com a mente mais fresca, o espírito mais leve, vai conseguir colocar várias coisas aí, eu tenho certeza. Bom, o que eu tenho mais? Eu tenho o que eu faço bem. Quais são as minhas habilidades? Então, tenho o que eu amo fazer, mas às vezes eu não faço muito bem, eu só gosto de fazer. Eu gosto de cantar, mas Jesus do céu, eu só canto no banheiro, senão minha família me põe para fora de casa, né? Eu não faço bem, eu não canto bem, mas eu gosto de cantar, deixa eu cantar. Mas cantar talvez não seja o seu propósito, é só um divertimento. Então pensa, o que eu faço bem? Coloca aí do ladinho outras coisas que você faz bem. Se você colocar coisas iguais, que você ama fazer e que você faz bem, isso é uma paixão sua. Vai se transformar numa paixão, vai construir uma paixão para você. Então isso é bacana. Agora continuando pensando nesse propósito. O que pagam para fazer, né? O que me pagariam para fazer? Pô, será que me pagariam para cantar, né? Eu amo fazer e canto bem. Pode ser um caminho. Se você ama fazer e faz bem, pode ser um caminho. Aí desenhar e fazer cálculo e ensinar aos outros, né? Várias aptidões que você tem que poderiam me pagar. Às vezes coisas que você nem imagina, será que vão me pagar para fazer isso? Hoje a coisa mais comum é você assistir lives e tutoriais de coisas que você nem imaginava que pessoas estavam ganhando dinheiro para fazer. Então nós temos aí um mar de oportunidades, assim, infinitas oportunidades e coisas que as pessoas nem imaginam que pagariam para que você ensinasse ou fizesse com elas. Então tá aí um campo bem aberto para você imaginar. Quando eu encontro o que eu faço bem e o que me pagam para fazer, aí eu sou um profissional disso. Olha que bacana. Vamos continuar avançando. Qual o próximo pensamento, o quarto aqui, dentro do propósito? O que o mundo precisa. Então, se o seu propósito é ajudar as pessoas, ajudar o mundo, ajudar a sociedade, se você colocar isso dentro do teu propósito, faz sentido. Vocês assistiram o vídeo da pandemia. A gente precisa reciclar nosso lixo, a gente precisa ajudar quem não tem oportunidade, a gente precisa doar um pouco da gente, a gente precisa transbordar aquilo que a gente tem em excesso. E pode ter certeza que você tem coisas que as outras pessoas não têm e vice-versa. Então a gente tem que ser humilde o suficiente para aprender e generoso o suficiente para dar. Então encontrar isso vai ser super interessante porque você vai entender a sua vocação. Então quando você tem uma coisa que te pagam para fazer e o mundo precisa, isso é uma vocação, né? E por último, quando a gente junta o que eu amo e o que o mundo precisa, a gente tem uma missão. E quando a gente junta paixão, profissão, vocação e missão, a gente tem propósito. Então o teu exercício de planejamento pessoal, onde eu falo, procura o teu propósito, tenta preencher essas bolinhas aqui todas, com tudo que a gente vem somando até agora. Então coloca estas coisas que fica mais fácil de ver. Vai colocando uma do lado da outra e você vai naturalmente, instintivamente,
chegar às coisas que têm propósito para você e que vão, e se tem propósito e você realizar, vão fazer você feliz. Bom, agora também convido, como o vídeo colocou, a gente pensar em 2020. Esse vídeo me fez pensar em muitas coisas sobre 2020, sobre o que aconteceu lá fora e aqui dentro da minha casa e comigo e aqui dentro de mim. Então vamos pensar sobre algumas coisas, né? Sobre o que o 2020 trouxe? Flexibilidade. As pessoas precisam ser mais flexíveis. Então se você está pensando num caminho de vida, a flexibilidade vai te ajudar. Por quê? Pessoas que são mais flexíveis, elas têm mais facilidade de se adaptar. E olha que foi um ano difícil. Exigiu muitas adaptações. Então a gente teve que ser flexível e quem não foi sofreu demais. Trabalho remoto. Trabalhar longe de onde você trabalhava. Nossa, no começo era estranho, né? Minha casa, meus filhos chorando, não tinha uma sala, fazia em cima da mesa, tira tudo pro almoço, põe tudo de volta, e limpa e faz, vou tentar no banheiro, o banheiro faz eco, o cachorro que late, é o vizinho, era difícil trabalhar, concentrar, tinha que trabalhar de noite, porque de dia não dava, tinha muita gente dentro da casa, então a gente teve que se adaptar. 28% das empresas faziam trabalho remoto e da noite para o dia viraram 95%, então foi meio louco. Mas hoje a gente percebe que o trabalho remoto deixou o meu carro em casa, ampliou minhas oportunidades de trabalho, fez fazer videoconferências com a minha mãe, com a minha avó, que eu nunca nem imaginei em fazer. Eu me coloco nessa situação, eu visitava a pessoa, era raro fazer videoconferência, hoje é normal. Então, foram aprendizados que a gente teve, que são coisas boas que a gente pode usar para sempre. Ser mais colaborativo, comprar da vendinha perto da sua casa, não do hipermercado, ajudar as pessoas que têm dificuldade de ter renda ou de fazer as coisas dentro desse mundo doido, porque você tem mais flexibilidade, então você pode ajudar. Então as pessoas começaram a colaborar mais uma com as outras. Existem até os collabs aí dentro das mídias sociais e das lives, onde você junta pessoas para falar de temas que são comuns, para uma ajudar e complementar. Então, isso é muito comum hoje em dia. Então, são aprendizados, né? O valor da vida. Quantas pessoas morreram nessa pandemia? Muitas. Pessoas próximas, às vezes muito próximas, né? Então, quem passou por uma perda sabe o valor da vida. A gente começa a pensar de outra forma. Nossa, eu estou acordando e indo dormir, estou nem vivendo a vida, não vejo minha família, meus filhos, meu pai, minha mãe. A vida parece estar sem sentido. É um mecanismo de trocar horas por dinheiro. Então, nunca foi tão claro a importância da gente pensar nisso, né? Quando a gente vê um monte de gente morrendo. Ontem mesmo eu assisti o jornal e o Brasil voltou a ter 968 casos de morte num dia. Perto de 1.000. Era 400 e pouco há uns dias atrás, ou seja, a onda voltou. Então, a gente precisa aprender a se cuidar, né? E sentir o valor da vida, porque a gente é frágil. O ser humano é muito frágil. A gente tem uma vida muito tênue, então ela é importante. Todas as vidas são importantes, todas as vidas importam, né? Então são coisas. E crise, viver dentro de uma crise que está se prorrogando. 2021 é um ano de, como a gente ouve falar, é um ano de muita perspectiva, é um ano de muita possibilidade, mas ainda vai ser um começo de ano dentro de uma crise, tentando sair dela. Então a gente precisa pensar bem o que a gente pode fazer para viver num mundo que está numa crise. Lembrando que a crise é sempre uma oportunidade, né? E o que eu posso ressignificar para 2021 dentro do meu planejamento? Oportunidades. Falamos de um monte delas até agora aqui. Então, tudo que a gente falou vão aparecer, o que a gente chama dos insights, né? Vão aparecer coisas que a gente fala, nossa, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é uma chance, isso aqui é legal, nunca tinha pensado nisso. Então vá anotando, reflita sobre isso. Quais são as suas oportunidades para 2021? Cresça, se desenvolva. A gente precisa constantemente estar aprendendo, estar se renovando, né? Até parabenizo vocês que estão aqui acreditando em mim, na minha técnica para fazer planejamento estratégico, porque eu espero que vocês cresçam com ele. Essa é a minha expectativa. E cada vez que eu faço eu também cresço. Também penso em novas coisas e é importante a gente fazer isso junto. E isso vai acelerar, né? Criar uma aceleração nas coisas. Vivemos num mundo rápido, num mundo de respostas rápidas, num mundo que precisa da gente trabalhar, eu não digo correndo e tudo mais, mas a gente visualizar
acelerar nossos resultados. Eu não preciso mais esperar 10 anos para chegar em alguma coisa. Eu posso separar essas coisas em etapas e ir chegando em cada uma delas, como nós vamos ver, e acelerar esse processo. Então isso é uma ressignificação. E por fim, uma frase que eu aprendi aqui numa formação que eu fiz de inteligência positiva com o Shirzad Samin, que é que todo acontecimento é um presente e uma oportunidade, por pior que ele seja. Naquele momento você pode até não enxergar, pode levar tempo para você entender, mas tudo pode ser ressignificado como um presente e uma oportunidade. Absolutamente tudo. Esta é a perspectiva, né, do sábio, a gente usando a nossa inteligência positiva. Então isso é muito interessante para você usar e muito importante para você usar. Bom, agora vamos entrar em ação, né? Porque é importante que a gente entre em ação. O que eu vou convidar vocês para fazer agora? Onde eu quero estar? O que eu quero ser, ter ou fazer, ou as três coisas juntas, daqui 1 ano, daqui 3 anos e daqui 5 anos. Fala, nossa, Carlos, eu não sei nem o que eu vou fazer daqui amanhã. Tá aí um exercício que você precisa começar a aprender. Então coloca aí pelo menos uma coisinha que esteja encaixado em tudo que a gente falou até agora, que não desconecte do nosso raciocínio. Nós estamos vindo num crescendo, nós estamos montando a nossa pintura de planejamento estratégico, nosso desenho, nosso quadro. Então, dentro do que a gente viu de propósito, de missão, de valor, de importância, como vida, como ser humano, onde você quer estar daqui 1 ano? Como qualidade de vida, como relação pessoal, como interação com as pessoas. Olha, daqui 1 ano eu quero estar perto da minha família, eu moro em outro estado, eu quero voltar para perto deles, ou não, eu quero trazer eles para perto de mim, ou daqui 3 anos eu quero me formar, ou quero me pós-graduar, ou eu quero estar numa forma física, eu quero correr a maratona, daqui 5 anos eu quero fazer um doutorado, ou seja, o que você está imaginando? Eu quero estar trabalhando numa coisa melhor, eu quero abrir o meu negócio. O que você está pensando aí para daqui 1, 3 e 5 anos? Lembrando que isso não está escrito em pedra. Isso pode e deve mudar, porque à medida que você vai fazendo a sua jornada, você vai estar sempre olhando para esse objetivo que está lá mais longe, essa luz, esse fim do caminho distante, e vai entender se aquilo ainda tem significado para você, se ainda faz parte do seu propósito, se ainda tem relação com toda a sua vida. Se não tem, você pega esse aviãozinho, ou esse carro, ou esse caminhar, e muda um pouco e vai numa outra direção. Mas é preciso que você trace uma direção agora. Nós vamos fazer uma viagem juntos e a gente precisa dar o destino. Olha, nós vamos de carro para Fortaleza. Pronto, este é o destino. Esse é 1 ano, 3, 5. E nós vamos viajar agora. Nós temos aí, 3.000 quilômetros de carro para andar. Então, vai ser uma jornada, vai ser um caminho. Mas eu tenho lá, eu coloco no meu mapa, Fortaleza. E aí o Waze lá, o mapinha vai te levando, né? No caso aqui, o teu planejamento vai te levando. Se no meio da viagem fala, cara, vamos para Fernando de Noronha, é bem melhor. Você muda um pouco a rota. Pode até ser que você trace uma rota contrária. Vamos para Buenos Aires. Aí você vira o carro e desce, né? Mas você precisa de uma direção para começar a se mexer. Então vamos trabalhar nisso agora. Eu vou dar aqui uns minutinhos para você escrever. Escreve mesmo, né? Não é para perder o foco. Vou dar alguns minutinhos para escrever, bem pouquinho, porque nosso tempo é corrido, tá? Vamos embora. Bom, pessoal, eu vou dar mais um passinho agora. Quem não conseguiu, não fica preocupado, depois vai continuar escrevendo. O importante é que a gente avance, né? Que a gente entenda os caminhos que eu tenho que passar agora. Se você escreveu só 1 ano, está faltando um pouquinho os outros, ou escreveu de 3, não escreveu de 1, não interessa. Mas é importante que você sinta como fazer e como você vai rever isso, e depois até passe para sua família, para seus amigos, seu marido, para sua esposa. Vamos fazer essa sequência aqui que foi legal para mim, que isso é o que a gente quer transbordar, quer passar essa profundidade aí, essa forma diferente de fazer planejamento para todo mundo. Bom, como a gente disse, a gente tem que trabalhar o caminho. De novo, no nosso bate-papo de ontem, no almoço executivo, eu falei sobre isso, né? Nós temos que visualizar por que as coisas não dão certo para muitas pessoas, porque elas visualizam só o destino. Elas não imaginam as coisas mais próximas, elas não quebram em coisas menores. Então pega aquela de 1 ano,
que você escreveu, se você conseguiu, e coloca o que eu tenho que fazer, pelo menos uma coisa que eu tenho que fazer nesse meu primeiro mês, para eu já começar a ir nessa direção, talvez amanhã, talvez hoje, né? Já os passinhos desse primeiro mês, eu preciso todo dia fazer isso. Eu vou me inscrever num curso de inglês hoje, vou entrar na internet, eu vou comprar o meu tênis para eu começar a caminhar, vai ser hoje a minha primeira ação. E você colocar isso por escrito, né? Você escrever essas coisas. O que eu vou fazer no meu primeiro mês e como eu vou saber que eu fiz, que resultado eu vou ter no meu primeiro mês. Olha, no meu primeiro mês eu vou começar a andar todo dia 10 minutos. No final do mês eu quero estar conseguindo andar 20. Então quando chegar no final do mês, se estiver andando 20 e tá bem, uau, cheguei lá, que beleza. Eu tinha colocado no 3 meses que eu queria andar 30, mas eu já estou conseguindo, eu já vou até revisar os 3 meses. E aí você coloca passo a passo o que você tem que fazer, onde você tem que chegar, as suas metas. Eu vou para Fortaleza, mas eu vou parar em Belo Horizonte, eu vou parar em Goiânia, eu vou, sei lá, o caminho que eu vou seguir. Ou eu vou pelas praias, mas eu vou entender cada etapa do meu caminho para chegar no final. Então eu vou trazer mais para perto, mais tangível, aquilo que eu estou imaginando, que eu estou sonhando. Porque às vezes eu coloquei uma coisa grande, complexa, eu preciso quebrar em pedaços e trazer mais para perto. Ou senão eu não vou conseguir. Então aqui eu vou dar mais um minutinho para você fazer esse exercício de trazer mais para perto o teu sonho, detalhando ele um pouco melhor. Vamos lá. Pega o teu sonho e quebra ele em pedacinhos. Para um mês, 3 meses, 9 meses, ou se quiser pode quebrar ele em mais pedaços se quiser, mas é importante quebrar em pedacinhos, trazer metas mais próximas de você. Para que você consiga sentir que está indo na direção, que está dando certo, e se não tiver, que você já tenha facilidade de corrigir. Se você não conseguir colocar muita coisa, não tem problema, não fique estressado. Não fique estressado. A gente vai rever esse planejamento. Você vai rever esse planejamento várias vezes e vai lembrar do exercício e com mais calma, com mais paciência, mais tempo, você talvez consiga colocar muito mais coisas. Então, se você não conseguir agora, não se preocupe. É normal. Às vezes você não está acostumado a fazer isso. Às vezes você precisa de ajuda de alguém, convidar alguém para fazer junto, vocês fazem juntos, juntas, e um ajuda o outro, né, a fazer. Bom, a gente não vive no mês, no ano. A gente vive no dia. E vou dizer, os dias formam a semana e formam um mês. Então a gente tem rotinas. Então tem coisas que eu vou precisar fazer todos os dias, tem coisas que eu vou precisar fazer semanalmente, tem coisas que eu vou precisar fazer mensalmente. Talvez dentro do meu planejamento que eu fiz até agora. Mas você precisa de uma rotina, de um processo. E quando fala processo parece coisa de empresa. Não. O ser humano eu diria, é um bicho de rotina. O ser humano, ele precisa de rotina, ele funciona melhor com rotina. Se a gente dormir nos mesmos horários, acordar nos mesmos horários, comer nos mesmos horários, se exercitar nos mesmos horários, trabalhar nos mesmos horários, o rendimento é maior. O corpo entra numa rotina. Acreditem em mim. Isso é fisiológico, biológico. E até mental, né? Até psicológico. Então você precisa de uma rotina diária. Então se você quer uma coisa que você não tem hoje, é porque provavelmente você não está fazendo aquilo que é necessário para obtê-la, ou está no caminho. Você precisa de uma rotina para você ser eficiente naquilo. Então se você já viu o que é lá longe, já viu os pedacinhos mais próximos, o que eu tenho que fazer hoje, agora? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que adaptar? O que eu tenho que melhorar? O que eu estou fazendo que está dando certo? O que eu estou fazendo que não está dando certo, que eu preciso parar de fazer? Eu quero perder peso, mas eu como todo dia coxinha. Né? Então vamos traçar uma... Quero comer coxinha? Como, mas diminui um pouco. Coloca semanalmente, não diário, né? Muda. Aí eu vou trocar pelo quê? Nossa, eu vou fazer uma outra dieta. Nossa, eu tenho uma amiga minha que ela é nutricionista. Vou me consultar com ela. Ela vai me ajudar a acelerar o meu processo. Fazer sozinho parece legal, mas talvez seja menos eficiente, mais trabalhoso.
Então, aí está a associação e o planejamento. Pensem no diário, pelo menos na sua rotina diária, a partir de amanhã, dentro do que você está sonhando. Ou a gente costuma falar, nossa, a partir de 1º de janeiro. Não, a partir de amanhã, de hoje, o que eu já posso mexer? O seu corpo e sua mente precisam entender que você está comprometido com o teu planejamento. Se você adiar, ele vai ficar numa gaveta e vai sumir. O que eu posso fazer hoje para começar a ir na direção do meu propósito, do meu planejamento? Então, escreva pelo menos uma coisinha que você tem que fazer hoje para que você comece a fazer, e se tiver semanal e mensal, também coloque. 1 minutinho para vocês fazerem isso. Conseguiram colocar? Lembre-se, pessoal, que como qualquer coisa na vida da gente, é uma decisão. Se você decidiu ir num caminho de alguma coisa que faz sentido para você, que é importante, vai te fazer feliz, é isso que vai te animar agora a começar a mexer nisso já, nesse instante. E à medida que você faz uma coisa agora e ela dá certo, isso alimenta você mais ainda. E se ela por acaso não der certo, não se desespere, não desista. Continue fazendo, pense em outra coisa, mude aquilo. Como eu até postei outro dia, né? Se seu plano não der certo, muda o plano, não muda a meta. O plano pode ser mudado, o caminho pode ser alterado, os passos podem ser diferentes, podem ser um pouco mais longos ou um pouco mais curtos do que você pensou. Mas não desista, pense no seu propósito, na sua meta, na sua felicidade, aquilo que você quer chegar, quer alcançar. Isso é que vai tornar o seu planejamento um planejamento eficiente. Bom, avançando na roda da abundância, a gente tem o segundo pedacinho dela, né? Escrever. Ah, cara, nós já estamos escrevendo. Estão sim, mas tem um jeitinho especial para escrever que funciona mais, né? Escrever as metas é um fator super importante. Tudo tem que estar por escrito. E num local que você veja sempre, que esteja sempre saltando aos seus olhos, para você não pegar e lembrar da sua meta de 2019 em dezembro de 2020. Não, é uma meta diária. Por isso que ela está quebrada em pedacinhos, que é de um ano, um mês, um dia. É o agora, é o hoje. Você vive no hoje. Então, constantemente você tem que estar atuando na direção de onde você quer chegar. E isso não precisa ser um sofrimento, isso não precisa ser um martírio, isso não precisa ser difícil demais. Tem que ser dentro de uma coisa que você gerencie, que você faça, que você consiga. E aí vai ser um hábito para você. Mas por que por escrito? Eu estava até conversando ontem com uma pessoa, que acho que está nos assistindo aqui, o Paulo, e até perguntou, falou, pô, mas por que precisa ser por escrito? Qual a diferença? Qual a razão de escrever? Eu tenho tudo na minha mente e estou sempre lembrando, não tem necessidade. Aí eu comentei uma coisa e vou recomentar, fiz um spoiler com ele ontem, né? E eu vou fazer, agora não é spoiler para vocês, mas para ele né? Eu já fiz. Eu vou falar sobre o porquê. Existe um estudo antigo, mas muito importante, muito real, e eu encontrei outros estudos também que comprovam e que ratificam esse estudo aqui, mostrando a importância da escrita. Mas esse é bem bacana, eu gosto bastante. Foi feito um estudo em Harvard com uma turma de 79 a 89. Né? A turma se formou em 79 e foi acompanhada nesse estudo até 89. E foi perguntado para eles se eles tinham metas por escrito, de onde eles queriam estar, né? Mais para frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, se eles tinham essas metas, esses propósitos, essas coisas por escrito. 3% disseram que tinham isso por escrito, montadinho, seguindo uma determinada metodologia. Legal. 13% tinham planos, mas não por escrito. Estava aí nesse exemplo que eu comentei, que eu brinquei aqui com vocês agora, de não, eu guardo na minha cabeça e tô bem. Funciona bem para mim assim. Tem funcionado a minha vida toda. Parabéns, ótimo. O seu jeito é o jeito certo. Você troca ele se você achar que deve. Se você achar que não deve, não troque. E 84% não tinham planos, além de terminar a faculdade e curtir o verão. Então essa estatística aqui mostra a maioria das pessoas, não são só estudantes de Harvard, não. A maioria das pessoas, para a maioria das coisas, trabalha desse jeito. Por escrito, um pouquinho mais ou menos, e nem penso nisso. Bom, o que aconteceu depois de 10 anos? Pós-formados, os 13% ganhavam o dobro dos 84%, ou seja, esses camaradas aqui que tinham planos, mas não por escrito, eles ganhavam 13% a mais do que os que não tinham nada, tá vendo? Valeu a pena ter esse planejamento mental, joia, parabéns para eles. E o que mais apareceu nesse estudo? Os 3% que tinham as metas por escrito bem elaboradas
ganhavam 10 vezes mais do que todos os outros juntos. Então isso mostra a força da organização, do planejamento e de seguir um processo. Você tem 10 vezes mais resultado do que quando você não faz isso. Ah, Carlos, eu quero ter 10 vezes mais resultado. Eu acho que é legal. Então, escreva, siga essa metodologia, que ela não é complicada, ela é simples, a gente vai seguir passo a passo, e você vai ver que não é nenhuma ciência de lançar foguete, mas vai exigir do que você disciplina, perseverança, né, para você fazer aquilo todo dia. E por que você vai fazer isso? Aí está o combustível, o propósito. Quando o porquê é forte, o como é simples. Se não tem porquê, qualquer coisa é complicada, sabe? Lavar um copo é complicado, sabe? Colocar uma roupa no varal é complicado, se não tem um propósito. Se tem, você constrói uma casa, você trabalha 14 horas por dia, você não come, você... que você está super motivado naquilo, naquele momento, né? Já visto aí quem tem filho pequeno sabe bem o que é. Cuidar de criança, acordar de madrugada, sofrer, mas está contente, está feliz, está no propósito dele. Cuidando do filho, educando o filho. Então são coisas na vida que tem propósito, tem significado. Então a gente trabalha pra caramba nisso. As que não tem, a gente não trabalha. Então assim é o ser humano. Qual o segundo passo para escrever uma meta por escrito? Ela precisa ser uma meta inteligente. Existe um acrônimo americano que chama SMART. Cada letrinha dessa significa uma coisa. E a gente vai traduzir para você entender o que quer dizer. Mas um parceiro nosso, muito experiente, deu uma aumentadinha nisso e colocou SMARTER, o Dr. Sean Tracy, um psicólogo e master coach canadense, uma pessoa muito habituada a desenvolver pessoas, trabalhar com isso. Ele fez uma expansão. Então, SMARTER em inglês quer dizer mais inteligente. Né? Não é só inteligente, tem que ser mais inteligente. Então ele pôs o ER. Nós vamos falar de todos aqui agora. Se você nunca ouviu falar nisso, tá aí em primeira mão para você. Metas smarters, né? São mais inteligentes. O que é o S? Né? Ela é específica, né? Então você precisa ter uma meta específica. Você precisa dizer o que você quer. Ah, eu quero ser feliz. Não é específico. Não é específico. Eu preciso dizer exatamente o que eu quero. Eu quero emagrecer 10 quilos. Isso é específico, né? Ela precisa ser mensurável. Essa primeira que eu já falei já é mensurável. 10 quilos, show. Porque se eu falasse eu quero emagrecer, podia até ser específico, mas sem a quantidade de quilos, não é tão específica. Então eu mensuro ela, quero perder 10 quilos, quero emagrecer, né? Quem fala perder aí, talvez pode sentir, a mente da gente pensa, não gosta de perder, então pode você ter o seu subconsciente lutando contra você. Então o bom é falar eu quero emagrecer, né? Perdão aí um ato falho. A terceira letrinha é ser atingível, alcançável. Eu quero emagrecer 50 quilos e eu peso 70 e quero fazer isso em uma semana. É meio inatingível. E outras coisas mais de ruim. Então você coloca uma coisa que você consegue fazer. Perder 10 quilos, né, emagrecer 10 quilos é factível, é atingível. Então beleza, ótimo. De repente podia até ser mais, menos, você corrige ao longo do teu planejamento. Tem que ser relevante. 10 quilos faz diferença na sua vida? Altera o seu propósito, sua felicidade? Porque senão, você não vai ficar trabalhando para perder esses 10 quilos, para emagrecer esses 10 quilos. Você vai começar e depois falar, tô bem, normal, põe uma roupa mais folgada, ou ninguém tá vendo, ou eu me gosto assim mesmo, isso para mim não é importante. Então, se não é importante, você começou a traçar uma meta que já está quebrando alguma coisa que você vai realmente correr atrás. Ela tem que ser relevante para você. Eu quero caber naquele meu vestidinho do ano passado, no Réveillon desse ano, do ano que vem. Opa, é importante. Eu vivo do meu visual, eu ando muito de biquíni, de maiô, sei lá o que. Eu quero estar sarado, de barriguinha de tanquinho, e esses 10 quilos fazem a diferença. Bom, então tem a importância para você daquilo, para você fazer. Estou dando um exemplo bem simples, talvez até para algumas pessoas fútil, mas para outras não. Depende muito dos interesses, dos motivadores de cada um. Tá? Que seja relevante. Que seja temporal, que eu tenha ela na linha do tempo. É específica, mensurável, atingível e relevante. Eu quero emagrecer 10 quilos. Legal, mas eu não falo em quanto tempo, eu estou sempre dentro do meu programa, né? Já terminou? Não. Semana que vem, mês que vem. Então você precisa dizer, eu quero ter esse peso até o dia 15 de janeiro, até o dia
30 de março, né? Não coloca 30 de fevereiro, porque aí ela fica inatingível também, né? Mas precisa ter essa relação. Ela vai perdendo. As coisas têm relação. Então põe tempo para você cumprir. E se é uma coisa muito longe, lembra como a gente falou do exemplo? Eu quero escalar, correr a maratona, escalar o Everest. É uma meta muito longe. Quebra ela em pedacinhos e vamos trabalhar aqui com os pedacinhos. Com o dia, com a semana, com o mês, com o trimestre, com o semestre. Não trabalha com coisa de 3, 4, 5 anos fazendo essa divisão já agora, porque fica muito longe. Pode até colocar uma data, mas não trabalhe nisso, trabalhe no dia. Vai ser mais eficiente. Essa outra coisa é uma direção, é uma meta macro, é o caminho que você está seguindo. É 3 anos, 2 anos, né? Então tem lá o tempo. Mas, de novo, para trabalhar no seu dia, na sua rotina. O que é o Loezinho que vem depois, né, do Smarter? Ela tem que ser ética. Hoje em dia é muito importante que as coisas sejam éticas. Você não pode fazer só porque é legal, ou porque pode, ou porque ninguém está vendo. Para que você tenha propósito na sua vida, para que a sua vida tenha significado, para que as pessoas te ajudem, para que você forme parcerias, para que você cresça junto com as outras pessoas, como a gente está vendo agora mudar a sociedade, tem que ser ética. Ou senão você não vai se encaixar em tudo que a gente vem falando até agora. E por fim, ela tem que ser recompensadora. Ela não basta ser relevante. Ela precisa fazer a diferença na sua vida atual e recompensar você de alguma forma. Então o relevante ele é complementado com a recompensa que você vai ter com isso. Porque isso vai te alimentar para a próxima, vai ser o combustível para você continuar caminhando na sua vida. Então tá aí uma meta Smarter. Depois, no fim do nosso webinar, eu vou falar um pouco mais sobre Smarter, né? Sobre determinadas coisas que a gente pode fazer para tornar esse exercício mais detalhado, mais fácil para vocês que nunca fizeram. Vocês anotaram provavelmente o que eu falei aqui, mas fazer isso de uma forma um pouco mais profunda, né? Mas está aqui. As duas metas têm que seguir essas características. O que eu convido você a fazer agora? Que você pegue um dos seus sonhos, uma das suas metas próximas, que você está trabalhando agora, que está dentro do teu processo diário, semanal, mensal, e confere se ela é uma meta Smarter. Se ela é específica, mensurável, tangível, relevante, temporal, ética e recompensadora. Se você der um tique positivo para todas elas, essa sua meta é campeã para que você faça, realize, para que você gaste combustível nela. Tá lá, 1 minutinho para fazer o checklist. Bom, gente, todo mundo conseguiu aí? Todo mundo teve a sua meta com 7 tiquezinhos? Belezinha? Muito bom. Se não conseguiu, se não tem algum deles, então tenta adaptar a sua meta. Por exemplo, se ela não é relevante, provavelmente você não vai gastar combustível nela. Se ela não é temporal, você nunca vai saber quando atingiu. Se ela não é ética, talvez não seja alinhado com o seu propósito. Se não te traz nenhuma recompensa, então será que é aquilo que eu quero trabalhar agora? Então isso vai ajudar você a entender se aquilo que você escolheu lá no comecinho do nosso bate-papo faz sentido para você gastar combustível, energia, tempo agora. E se ela é específica para você saber que conseguiu chegar, se ela é mensurável pelo mesmo motivo, e se é uma coisa que você vai conseguir alcançar, para que você não se decepcione. Trabalhe e nunca consegue alcançar. Então coloca alguma coisa, principalmente se você está começando agora nesse tipo de exercício, alguma coisa que você consiga, para você ver que o processo funciona, para você se retroalimentar com coisas positivas. Legal? E o que é muito importante agora que a gente tem em mente? O terceiro ponto. Verifique suas metas. Sempre, sempre. De agora em diante, você tem esse documento do seu planejamento pessoal, que pode ser num caderno, pode ser no seu computador, pode ser num Scrum, pode ser num aplicativo, onde você quiser. Pode ser num post-it preso na parede do teu lado. Use o método que você quiser, mas que você verifique. Eu disse que em tal data estaria acontecendo isso. Aconteceu? Não. Por quê? O que eu não fiz, ou fiz de uma forma diferente, ou fiz tudo certo, mas não aconteceu? Por que aconteceu? Para que você possa corrigir rapidamente, em tempos pequenos, no dia, na semana, no mês, para que você não fique trabalhando 3 meses numa coisa e depois falar, não deu certo. Isso vai drenar muito sua energia, vai te desmotivar. Quanto mais curtas são as verificações, mais fácil você corrigir erros e mais motivado você fica com os acertos. Então verifique suas metas sempre.
Isso é uma coisa muito importante. Não as esqueça numa gaveta. Não esqueça seu sonho, seu propósito, sua vida, sua energia numa gaveta. Viva todo dia ela. E se você escolhe uma coisa que tem propósito, uma coisa que tem significado, uma coisa que você consegue gerenciar, uma coisa que é atingível, que está levando você aonde você quer, você tem prazer em fazer, a sua vida roda, você fica motivado, você se energiza e seu dia fica bom. Percebe? A roda da abundância está fazendo você girar no caminho certo, girar no caminho mais interessante, né? Bom, avançando o nosso planejamento aqui. Lembra que eu falei que a gente é responsável por profetizar? Nós somos o profeta da nossa vida. Se eu não profetizo onde eu vou, para onde eu vou, o que eu quero fazer, eu não vou, eu não faço, ou eu tenho isso muito diminuído, como a gente viu pelas estatísticas. Então é importante que a gente seja o nosso próprio profeta. E para isso, a gente nós precisamos estar resolvidos com nós mesmos. Quando a gente olhar para o nosso passado, é muito importante que a gente honre e respeite. Nosso passado aconteceu, os nossos pais, a nossa vida, os nossos trabalhos, os nossos erros, os nossos acertos. A gente tem que honrar e respeitar o passado. A gente não pode transformar o passado num bloqueio para o futuro. Ah, mas eu nunca consegui, eu nunca fiz. Ah, mas eu errei muito. Ou se menosprezar, ou achar que o sucesso do passado vai ser o sucesso do futuro. Pode ser, mas você precisa continuar trabalhando. Então, olhar para o seu passado, respeitar ele, né? Como eu disse, trabalhar com os erros e acertos. E os seus erros, os seus problemas, perdoar. Perdoar a si mesmo. Isso também é uma coisa que a gente sempre teve contato. Eu digo, eu e minha sócia, a Roberta, que está aqui me ajudando nesse webinar, a Roberta Araújo, até fazer uma propagandinha dela, psicóloga, master coach, especialista em inteligência emocional e inteligência positiva e muitos conhecimentos na área de gestão de pessoas. Se precisarem de coisas nesta área, ela é expert. Outra pessoa que também está me ajudando é a Ana Paula Carvalho, que é especialista, né? Não sei se ela gosta de usar esse termo especialista, mas ela é uma profunda conhecedora de marketing digital, está dando um super apoio para a gente, para todos os projetos. Então vale muito a pena. Quem tiver também nessa área e quiser dicas, está aí a Ana Paula nesse grupo, Ana Paula Carvalho, que pode ajudar. Então, gente, perdão é importante. Fizemos um treinamento muito interessante na área de inteligência positiva e outros que eu já fiz na minha vida, e muitas pessoas não se perdoam, elas ficam presas em coisas do passado. E esse é um dos grandes bloqueios. Erros que cometeram, comportamentos que tiveram, não funciona assim. Aquela história lá, o Thomas Edison fez 10 mil testes para poder colocar uma lâmpada que permanecesse acesa. O Amir Klink recebeu 200 nãos para aprovar o projeto dele para viajar. E tem milhares de exemplos de pessoas que erraram. O Roberto Marinho montou a Rede Globo quando tinha, sei lá, 50, 60 anos. A primeira empresa de sucesso dele. Então, gente, a gente precisa se perdoar, a gente precisa acreditar na gente mesmo. Isso é fundamental para que a sua vida ande para frente, seja próspera, né? Que você profetize alguma coisa de sucesso. Isso é muito importante. Se isso está muito forte em você, você não consegue, procura ajuda. Procura ajuda. Um profissional para ajudar você a desatar esses nós, porque isso vai fazer com que você tenha uma vida mais próspera, com certeza. O presente. Equilíbrio e consistência, né? Isso são fundamentais. Que a gente tenha equilíbrio, consistência, flexibilidade, procure aprender tudo aquilo que a gente vem falando até agora. E que entre em ação. Nada funciona sem ação. Nada, absolutamente nada. Nada, 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 nada. Eu posso ter tudo que a gente falou até agora, mas se eu não entro em ação, né? Como tem lá o tira a bunda da cadeira, como costumam dizer, não funciona. Não vai cair do céu. Tudo que eu quero, onde eu quero fazer, o que eu quero, só depende de você. Ninguém vai fazer por você. As pessoas podem te ajudar, mas elas não vão fazer por você. A mudança é interna, é você mesmo. Você precisa entrar em ação. E por isso que o passinho de bebê, né, pontinho por pontinho, é importante. Porque quem está parado e não está acostumado, sente uma inércia muito grande, não quer começar, procrastina, tem dificuldade. Então, começar com coisinhas simples, diárias, como acordar no horário, pensar no que eu estou comendo. São coisas simples demais. Não comer assistindo televisão. Se eu quero perder peso, não coma assistindo televisão. Você está comendo sem saber. Sinta o prazer do que você está comendo. Olhe para aquilo, né?
olhe as cores, monte um prato pequeno, como se fosse uma degustação. Coma e espera 15 minutos. Vê se você quer comer mais. São coisas super simples que você pode fazer para que você consiga ir na direção que você quer. Isso para qualquer área. De novo, eu estou dando exemplos de senso comum, como emagrecer, que é um desejo de 52,5% da população. Então tá aí. Você precisa entrar em ação e trabalhar em coisas que são do dia a dia, no processo, nas coisas simples. E futuro. Onde você quer chegar? É o que a gente vem falando até agora. Onde você quer chegar? Em 1, 2, 3. Onde é o ponto desejado? Onde é o ponto futuro? Né? Como os coaches gostam. Onde é o ponto B? Você está no ponto A, qual que é o ponto B? Né? E fazer essa projeção mental. Você precisa profetizar isso. Você precisa fechar os olhos e assistir você se realizando. Você precisa sentir essa sensação de estar bem. Isso vai te energizar, vai ser concreto na sua vida. Então, se visualize nas coisas que você quer, no mundo que você quer viver. O cérebro da gente, ele é cheio de peculiaridades. Então, você precisa fazer esse tipo de projeção. Uma forma interessante de você avançar. E fé. Eu não sei, de novo, qual é a sua crença. Né? Se você acredita em Deus ou não, acredita em uma energia maior. Mas você precisa acreditar em você. Em você precisa. Né? Na minha fé eu acredito em Deus, eu acredito que Deus que está mostrando o meu caminho, que está me dando energia, que está me guiando. Agora, eu tenho que acreditar em mim e eu sou o primeiro cara que tem que ter fé em mim, no meu negócio, na minha vida, na minha capacidade. Porque se você não tem fé em você, muito provavelmente ninguém mais vai ter, talvez só Deus. Né? Então tenha fé em você e é necessário que você passe por esse processo para que essa fé, essa confiança, né, essa autoconfiança, que é fé, aumente em você. Tá? A gente tem essas características importantes que a gente precisa ver. Somos o resultado de todas as nossas ações e vivências. Somente nossas ações no presente poderão mudar o nosso futuro. Nosso futuro não muda, ele muda em função do que eu estou fazendo agora, hoje. E o meu presente é hoje, não é dia 1º de janeiro, não é amanhã. É hoje, é agora. Né? E não existe futuro sem passado. Você não é um extraterrestre que foi abduzido e apareceu no planeta Terra e está começando agora. Não, você é quem você é. É o João, o Paulo, a Patrícia, o Gustavo, a Ana, que tem uma história bonita, história de erro, história de acerto, história de fracasso, história de sucesso. Você tem tudo ali. E esse passado é o que te faz ser o que você é hoje. Então respeite, honre e siga em cima dele. Você aprendeu muitas coisas com tudo isso. E ele vai ser muito importante para você construir o seu futuro agora, aqui, no presente. Espero que vocês tenham entendido a importância disso. Muitas pessoas já sabiam disso, tenho certeza, mas é sempre importante relembrar, pensar e colocar isso no seu planejamento. Principalmente o seu planejamento pessoal, seu planejamento de vida, de família, né? De propósito, de razão, de significado, né? Para que você seja depois um profissional que você quer. Mas você vai começar com a vida, para depois você discutir sobre o profissional, né? A sua empresa, a sua carreira, as suas coisas. Você tem você, né? O eu SA. Cada um tem o seu nome aí, pensa nele. O Carlos, eu sou a principal coisa. Depois o Carlos mentor, o Carlos marido, o Carlos... Vai ser melhor se o Carlos for melhor. Então isso a gente tem que ter em mente, tá? Tira o Carlos aí na cabeça de vocês e põe o seu próprio nome quando você estiver pensando nisso, que vai ajudar, tá? E avançando para o quarto e último, o terceiro ainda, pilar da roda da abundância, é o fazer, né? Como eu disse, é o tira a bunda da cadeira e vamos fazer, né? Vamos trabalhar. É o poder da ação. A gente sabe que só vai conseguir fazer as coisas quando a gente realmente as fizer, né? Então por que não fazer? Vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, aprender a fazer as coisas novas, as coisas úteis que eu estou definindo agora. Está no meu planejamento uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, ou continuar com coisas que estão dando certo, eliminar as que não estão. Então eu preciso trabalhar dentro desse foco, ser flexível e tolerante, principalmente comigo mesmo. Não vai dar certo logo de cara, eu não mudo comportamentos, eu não mudo hábitos da noite para o dia. Eu preciso de ajuda, preciso de paciência, preciso de flexibilidade,
para poder entender os outros também, as limitações das outras pessoas e as minhas. Então é importante que eu tenha isso em mente e que entre em ação e persevere. Este é o ingrediente fundamental de tudo. Por isso que nós estamos falando de propósito, de combustível, de razão. E de começar agora, começar organizado e começar com isso por escrito. Para facilitar a minha ação, ela ser simples, ela ser do dia a dia, ela ser instintiva, natural, gerenciável, e para que eu permaneça fazendo, já que é uma coisa diária e eu me comprometi e é importante, por que não fazer, né? Então aí você vai conseguir a se convencer a começar a fazer. E fazer. Entra em ação. Gente, tem que fazer, né? É importante fazer, né? Um exemplo interessante aqui que eu sempre coloco, né? Quem já fez pelo menos uma aula de qualquer outro idioma, né? Eu fiz aula de mandarim, de francês, de inglês. O inglês é até obrigatório, né? Mas vamos colocar assim uma aula particular, de repente, de qualquer outro idioma. Não precisa levantar a mão, que eu também nem estou vendo, né? Mas quem fala esse idioma fluentemente hoje? Hoje a gente tem, num país onde o inglês faz parte da grade obrigatória do MEC, você vê inglês, sei lá, acho que desde do fundamental até o teu nível superior você tem contato com inglês, fora a vida toda. 95% das pessoas no Brasil não falam inglês fluentemente. Interessante isso, né? Por quê? Né? As dificuldades que ela tem durante o processo, né? Os problemas. Então, às vezes ela não tem facilidade, não tem um professor, não tem um método, não tem dinheiro, tem sempre problemas. Mudanças que ela tem de vida, do local onde ela está, da carreira dela, se está casada, se está solteira. Então tem um monte de coisa. Negativismo, não vai funcionar, eu não consigo aprender outro idioma. Então tem várias coisas que fazem com que a pessoa não tenha sucesso. Por exemplo, em falar um outro idioma, por exemplo, em tocar um instrumento musical. Mas todas aquelas, esses 5% que conseguiram, eu posso dizer para você com certeza que não tem nada diferente de nenhuma das outras 95%. Só tem uma diferença, a maior delas: perseverança. Ela permaneceu fazendo, seguindo um método, se exercitando diariamente. E num determinado momento, puf, ela estava falando o inglês, o espanhol, o mandarim, o francês. Ela estava tocando instrumento musical. Nossa, mas estava... É como dirigir um carro. Todos são capazes de fazer. Nem todo mundo vai ser o Ayrton Senna, mas todo mundo consegue dirigir um carro. Todo mundo consegue tocar um instrumento musical. Todo mundo consegue uma comunicação básica num outro idioma. Basta que tenha perseverança. E as suas metas, os seus objetivos, eles são exatamente a mesma coisa. Se você tratar dessa forma, com essa visão de perseverança, com certeza você vai conseguir chegar naquilo que você está planejando, se você está seguindo essa receitinha que nós estamos falando aqui. Né? Nós estamos aparando todas as arestas para que o sucesso seja tendendo a 100%, que só dependa de você. E, de novo, gente, ter sempre em mente que a gente erra, a gente tem problemas. E que os nossos problemas, eles são grandes, a nossa dor é a maior dor, né? Não interessa, a minha dor é a mais importante. Tem outra pessoa sentindo mais dor do que eu, mas a minha que é mais importante. Legal, mas a gente tem que também ter olhos para o positivo, não focar no negativo, focar no que é bom, no que é importante, no que eu sei fazer bem. Porque, com certeza, tem gente fazendo sucesso com problemas muito maiores do que a gente. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo para vocês assistirem. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim, sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu, sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei pra minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida
eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Bacana, né? É uma lição de vida, de perseverança, para a gente refletir sobre o que acontece na vida da gente. Né? Os erros nada mais são do que aprendizados. Eles nos mostram o que precisamos mudar. Então é uma oportunidade você cometer um erro. E para a gente chegar no quarto item aqui da nossa roda da abundância, a gente tem aqui o agradecer, que foi justamente o que o Nick comentou com a gente. Agradecer tudo. Agradecer os problemas, os erros, os acertos, as felicidades, tudo. Tudo é uma oportunidade, tudo é um presente. Então a gente precisa agradecer, né? Quando aprendemos a agradecer pela nossa vida, vemos amor e bondade em todos os lugares e em todas as pessoas. A gente reflete isso para o meio, a gente reflete isso para as outras pessoas e traz isso para dentro da gente. Né? É importante que a gente veja isso. E para a nossa autorreflexão, pensar em ambiente e comportamento, né? O ambiente que a gente está inserido, qual a nossa postura, como que a gente está se comportando, como que a gente se comunica com as outras pessoas, se está tudo certo, para entender se isso está ajudando ou atrapalhando os nossos objetivos, a nossa vida, né? Quando não sabemos o que queremos, qualquer coisa serve e a programação mental fica errada. Eu preciso mostrar para o meu cérebro o que eu quero, o que é certo, né? Porque nós somos 5% consciente e 95% inconsciente. E o cérebro ele é literal. A gente precisa declarar, entender e perceber comportamentos e formas de estar dentro de um ambiente, tá? Eu vou até pular esse tempinho aqui que a gente está um pouco fora do horário, né? Autorreflexão, conhecimento e crenças, né? Então a gente precisa pensar o que a gente veio vendo até agora nesse nosso planejamento é sobre o que eu entendo, o que eu sei e o que eu acredito. Se eu acredito em mim, nas coisas, no meio e de novo. O cérebro da gente é literal, ele não entende o não. Quando eu imagino que eu vou fazer sucesso, eu faço sucesso. Quando eu não vou fazer sucesso, eu não faço. Se uma coisa para minha mente eu digo assim, eu não vou conseguir, você está certo, você não vai conseguir. Quando eu digo para minha mente, eu vou conseguir, você está certo, você vai conseguir. A mente não entende o não, ela é literal. O que vocês veem aqui?
Alguém ficou aí com água na boca, toma uma picanha daquelas molinha, uma cervejinha, né? Gostoso pra caramba, né? O seu cérebro já deve estar até pensando nessa carne cortando, tomando aquela cerveja gelada. Que delícia, né? Que beleza. O seu cérebro tá fazendo você fazer isso, talvez até salivar. Ou se você chegar num docinho, cortar aquele bolinho de chocolate, né? Aquele petit gâteau e o chocolate derreter, e você colocar ele na boca, aquele chocolate meio amargo com gostinho de hortelã, talvez um moranguinho junto, sua boca salivou, né? Então o cérebro está sendo induzido a pensar nisso. E agora? O que você pensou? Normalmente, quando a gente está presencial, a gente vê muito, né? As pessoas, eu não estou conseguindo ver vocês agora, mas é um choque também. Por quê? O seu cérebro vinha numa sequência de prazer, de salivar, de ter... Mas quando entra isso aqui, causa um choque. Por quê? Por que causou um choque? Porque ele pensa que é um grilo na sua língua. Mas não é. É uma tela na sua frente. Quantas vezes você vê um filme de terror e se assusta? Quantas vezes você vê alguma coisa e toma um susto, fica enojado, fica com medo? É só uma tela. É irreal. Mas o seu cérebro não sabe disso. Não é? Tá aí uma prova cabal disso. Então você precisa dizer para o seu cérebro o que você quer que ele entenda. Ou ele não vai entender. Né? O que me impede de realizar as minhas metas? Eu separei aqui alguns pontos importantes que normalmente travam pessoas. Então eu queria que você analisasse e visse se esse é um ponto para que você focasse e trabalhasse nele posteriormente. Muitas pessoas não fazem as coisas porque elas não querem mudar. Elas não têm uma razão, um propósito, um combustível suficiente. Ou ela está fazendo alguma coisa que ela gosta de fazer e não quer mudar. Eu sou assim, para mim tem que ser assim. Eu quero outro resultado, mas eu não vou mudar o que eu estou fazendo. É um pouco complicado, né? Como a gente viu até agora. Tem medo de empreender. Tem medo de dar errado, tem medo de sofrer, tem medo da opinião dos outros, tem medo do que vão falar, e se não der certo, o que vão falar de mim? Esquece isso. O importante é você. Faça o que é bom para você. As outras pessoas vão ver você fazendo aquilo que você quer, sendo feliz, aí elas vão seguir você. Não tenha medo de nada. Falta de planejamento. E aí nós estamos ajudando bastante com essas técnicas todas para que você tenha planejamento. Um modelo mental, é o que a gente falou até agora. Propósito, colocar isso na sua cabeça. Você pode, você consegue destravar o seu passado, usar ele a seu favor, trabalhar com o presente, focar o futuro, vai dar certo, vou conseguir. Esse é um modelo mental positivo, que às vezes as pessoas não têm. E não dar importância. Segue o dia a dia, não tenho tempo para isso, eu não sou criança para ficar sonhando, ou não, agora não dá. E aí ela acaba vivendo o dia a dia dela e não conseguindo ir muito além do que a sorte ou a outra pessoa está fazendo por ela. Porque se você não decide o seu destino, outra pessoa vai fazer. Isso é uma frase bem dura. Se você não é o dono da sua empresa, você vai trabalhar para alguém. Né? Se você não decide para onde você vai, a vida e as outras pessoas que estão em volta de você vão colocar você num rumo qualquer. Então é importante que você trace o seu. Uma frase muito interessante, né? Não há nada que seja a maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Eu preciso fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Né? E, para reflexão, identidade. Né? Que você tenha essa questão, né? Não é identidade, né? Mas eu falei a palavra errada aqui, eu queria colocar um complemento. A questão da identidade é que você tenha coerência, que você tenha... o termo está me fugindo agora, mas acho que o slide para o futuro vai dar uma noção melhor, que as minhas palavras reflitam as minhas ações. Coerência, lembrei. Então, que a gente tenha coerência, que aquilo que eu declaro seja aquilo que eu faço. Porque quando você é incoerente, olha, vamos ser mais paciente, vamos fazer isso, vamos mudar aquele hábito e você mesmo não faz, você mostra para quem está em volta e para o seu cérebro, para o seu subconsciente, que aquilo é incoerente e não vai funcionar. Então essa coerência é muito importante. Né? Eu tinha dado alguns tempinhos para a gente refletir sobre isso, mas são bastante coisa que a gente tem que passar e eu estou tentando fazer com que a gente tenha a nossa agenda respeitada de 30 minutos e depois, se a gente quiser voltar em algum ponto para as pessoas que quiserem, a gente pode até continuar. Né? E o último, da nossa autorreflexão seria pertencimento e legado. A gente precisa imaginar coisas como a que grupo pertenço, né? São as necessidades básicas do ser humano, né? Entender... as pessoas precisam, para viver bem,
ser amadas, ser ouvidas, poder errar e também pertencer a algo. Então, o que você pertence hoje? A nada? Você está pertencendo àquilo que você quer? Ou você tem um objetivo futuro de pertencer a alguma outra coisa? A uma família, a um grupo, a uma empresa, a uma associação, a uma ONG? Que grupo você quer pertencer? Porque a gente sempre quer pertencer, faz parte das nossas necessidades. Por mais que a gente diga que está sozinho, que faz sozinho, que quer sozinho, a gente lá no fundo, lá no nosso subconsciente, quer pertencer a algum grupo. Então, refletir sobre isso, né? E como eu quero ser lembrado, o legado, como as pessoas querem ser lembradas, isso é muito importante. Eu li um livro há muito tempo atrás do Dale Carnegie, sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. As pessoas põem nomes em ruas, nomes em rodovias, colocam estátuas, gravam filmes, fotos, vídeos, se casam, estão em famílias para que tenham testemunhas do que ela presenciou durante a vida dela. Que ela deixe um legado, que ela deixe um aprendizado, que outras pessoas vejam o que ela fez. Então isso também é importante dentro do propósito das pessoas. Isso está lá dentro do seu subconsciente. Você quer deixar algo bom, você quer deixar alguma coisa para alguém, para uma instituição, para uma família, para os seus filhos, para o seu marido, esposo, amigo, sei lá, para a humanidade no geral. Então ter esta reflexão. E ter foco naquilo, né? Eu deixo aqui uma frase bastante interessante do Gandhi. Ter foco naquilo que a gente vem falando, né? Só existem 2 dias do ano em que não podemos fazer nada. Ontem e amanhã. A gente precisa trabalhar no hoje. A gente só consegue trabalhar no hoje, no agora. Não se iluda. O amanhã não existe e o ontem já foi. Então você tem o hoje. Os 2 outros, eles são intangíveis para você. E como dicas finais aqui que eu coloco para você, 10h30, hein? Estou bem no meu horário. Comemore. Por isso que a gente colocou os nossos objetivos em pequenas coisinhas, no passinho de bebê. Que a gente faça pequenas coisas. A cada pequena coisa que eu consigo, aquela caminhada que eu fiz, aquela pequena mudança de hábito, aquele pequeno resultado que eu atingi, comemore. Né? Dê um presente a si mesmo. Uma folga, uma dança, um brigadeiro, não sei. Se presenteie. Faça seu corpo, sua mente, seu consciente e subconsciente entender que você está indo na direção, que está dando certo. E faça isso com as outras pessoas também, para ajudá-las a chegar nos resultados que elas querem. E uma outra dica que eu deixo é sobre o seu projeto de vida. Trate com muito carinho. Ele é o seu projeto de vida. Então, se você não cuidar dele, muito provavelmente ninguém vai cuidar. As outras pessoas que te querem bem, que gostam de você, vão querer te levar para frente, vão querer te ajudar, mas quem vai cuidar mesmo do teu projeto de vida, vai mudar, vai ajustar, vai comemorar, vai fazer, é você mesmo. É você que tem que ter fé em você mesmo e no seu projeto. Esta é a sequência, essas são a sequência de um planejamento pessoal envolvendo várias coisas. Apesar da gente ter colocado aqui um objetivo de 1h30, eu gostaria de ter feito ele em 2, 3 horas com vocês, um workshop, uma manhã de planejamento pessoal. Mas eu acho que eu consegui passar para vocês toda a metodologia, todas as coisas importantes para você alcançar os seus resultados, não simplesmente ter a sua visão de futuro, o seu sonho, mas entender tudo o que é preciso para que você possa alcançar o seu resultado. E lembrando também que nosso webinário ele vai ficar gravado e vocês vão poder assistir ele de novo. E algumas pessoas me ligaram, mandaram mensagem: pô, não vou conseguir assistir, estou trabalhando, estou viajando, estou incomunicável. Então fica tranquilo, a gente vai deixar isso disponível nos canais, fica atento aí na minha rede, vai estar lá provavelmente dentro do meu link da bio, no Linktree lá, a conexão para você entrar, mas vai ser salvo com certeza dentro do meu canal do YouTube, Carlos Andrade Mentor, e dentro do meu IGTV do Instagram, também o mesmo nome. Então você vai poder acessar e talvez até compartilhar com pessoas que não estiveram aqui, que você não conseguiu convidar, e se você gostou, achou que valeu a pena, colocar isso também adiante, compartilhar, transbordar também esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês agora, para que vocês façam o seu planejamento, para que vocês atinjam os seus objetivos e seus sonhos.
E esse planejamento pessoal, ele é a primeira parte do planejamento profissional. Muitas pessoas me procuram para falar, vamos fazer um planejamento profissional? Legal, vamos ver sua vida primeiro. Então aqui vocês já passaram por essa etapa. Vocês já viram toda a sua parte pessoal. E eu convido vocês a participar do meu outro webinário gratuito, que é sobre planejamento profissional. Vai ter um pouco mais de técnica, vai ter um pouco mais de metodologia, vai ter um pouco mais de detalhes, para que você faça uma expansão desse planejamento que você fez agora, para que você reveja muito mais questões profissionais da identidade, do ambiente que você está inserido e que estratégias de sucesso você pode seguir para a sua carreira, para o teu empreendimento, para a tua empresa, para o teu negócio em si, né? E métodos de organização um pouco mais metodológicos, né? Métodos metodológicos ficou bem ruim, né? Me perdoe aí. Mas mais etapas organizadas, com mais ferramentas, acho que é a palavra certa, para que você faça e trabalhe com o teu planejamento profissional de uma forma mais técnica do que você tem aqui com o teu pessoal. Ah, Carlos, posso usar as técnicas do profissional no pessoal? Podem. Posso usar o método pessoal para cuidar do profissional? Você até pode, mas eu acho muito mais eficiente trabalhar com as do profissional para o profissional. E como eu disse lá no começo, né, esse vai ser dia 11 de janeiro, segunda-feira, agora às 19h30, às 21h30, um horário aí um pouco mais business, para as pessoas fazerem depois de um trabalho, se já voltaram de férias, começaram a trabalhar já no ano seguinte, para que a gente comece com o pé direito já trabalhando no pessoal e aí engata já o profissional. Então, convide outras pessoas para assistirem esse, para estarem preparados para o profissional, que vai ser bastante legal e eles são complementares. E tem um presente para vocês também, que vão fazer o profissional. Então eu tenho um e-book, mais um tutorial de vídeo, mostrando como fazer em detalhes, como fazer, estabelecer a sua meta dentro dessa metodologia que eu expliquei para você do Smarter. Passinho por passinho, para você despender ali um pouco mais de 2 ou 3 minutos, como eu dei para vocês, mas que tenha muito mais profundidade para usar em negócios e para você rever também alguma coisa que seja pessoal. Tudo isso vai ser visto dentro desse webinário, então se vocês gostaram, de novo, compartilha a ideia, compartilha esse vídeo, compartilha os links que eu mandei para vocês, para que a gente possa fazer com que esse planejamento ajude muito mais pessoas na vida delas pessoal e profissional, para que a gente tenha um Brasil muito mais preparado para um 2021 cheio de oportunidades, mas também muito desafiador. Você precisa estar preparado para que a oportunidade chegue até você. Isso é importante, ela não vem do nada, ela vem para quem está preparado. Então, esteja preparado para 2021. Esse é o meu desejo e é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. O planejamento pessoal acabou. Esses 9 minutinhos, vocês me desculpem o atraso, né, para complementar até o que eu vou continuar fazendo com vocês. Agradeço demais a participação de vocês. E estou aberto aqui para esse grupo que quiserem fazer perguntas, que de repente eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e quiserem perguntar no chat ou de repente solicitar para fazer aí o áudio ou o vídeo, a gente vai liberar aí, as pessoas que estão me ajudando aqui vão ajudar a liberar. Beleza? Então para vocês para as que vão sair agora, um bom dia, bom Natal, boas festas, muito sucesso, muita saúde, muita harmonia na vida de vocês e da família de vocês. Um ano próspero, cheio de oportunidades para todos nós. Forte abraço e eu continuo aqui. Deixa eu parar de dividir a tela aqui agora. Agora eu consigo ver todo mundo. Agora eu tenho uma visão geral de todo mundo. Alguns têm fotinho, a gente até sabe. Outros não tem fotinho. Gilberto, olha só, Rosana, Tatiane, olha, dando tchauzinho ali. Show de bola. Tá frio aí, hein? Tá muito frio aí. Olha o pessoal, Tatiane, muita gente. Que bacana. Atingimos bastante pessoas. Temos aqui 52 no chat. Legal. Deixa eu abrir ele aqui para eu poder ler e olhar com vocês aqui. Eu não sei se ficaram perguntas para trás. Até vou pedir ajuda aí para quem já estava vendo, se ficou alguma coisa que queriam comentar. Muitos agradecimentos, obrigado. Né? A ideia era compartilhar mesmo, para que isso seja próspero. O Ronan, olha lá o Ronan, grande Ronan, show de bola. Tá de férias já?
Tá com cara de férias, eu tô achando. Muito legal. Vanderlei, nossa, gente pra caramba, muito bom. Que legal, gente, gostei bastante, olha só. Vamos botar isso pra andar. Rosana, Estefa, Tatiana, Mário Divo tá aí. Que legal, doutor Mário Divo. Uma super referência. Bem legal. Gente, é como eu falei, ó, adorei, Carlos, estarei presente no próximo. Muito bacana, Daniele. Vale a pena. São dois pacotinhos que eu separei em dois, até pela questão de tempo. Vale muito a pena. Para que você continue aprofundando nessa habilidade de fazer planejamentos e tenha mais técnicas e seja um gestor melhor, um líder melhor, um empresário melhor, um profissional melhor. E isso também vai ajudar indiretamente no seu planejamento pessoal. Vocês vão ver, mais técnica. Show de bola. Tô vendo o Gilberto ali com fundo negro. E aí, Gilberto? Esse é seu estúdio novo que você estava postando lá ou não está pronto ainda? Ah, é falso. Eu tô vendo seu dedo mexendo agora e tô vendo que é falso. Show de bola. Não mostra bagunçada atrás não, deixa aí. Põe numa praia, um negócio bem legal. Show de bola, gente. Gratidão, excelente abordagem. Celi, obrigado, Celi. Chegou atrasado, não tem problema, Valquíria, né? A gente vai deixar gravado, você pode assistir de novo. Aconselho a assistir de novo. Todo mundo que viu hoje, faz a revisão depois. Ah, foi rápido, não tive tempo. Chega naquele pontinho, dá pausa, revê o papelzinho, volta de novo. Então fica legal, né? Compartilha aí, faz junto com a família e tem um super planejamento pessoal de uma maneira diferente. Acho que é diferente, né? Porque eu fazia meu planejamento de uma forma diferente. Hoje eu faço assim e acho bem mais legal. Gratidão, obrigado. Show, Gilberto, valeu. Tamo junto. Beleza, estamos aqui à disposição, pessoal. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre isso ou sobre outras características, outros projetos que a gente tem, fique livre, fique à vontade. Nós vamos dar mais um tempinho aqui para quem quiser, quem está saindo, tchau, boas festas de novo. Quem está ficando, a gente pode conversar, tanto no chat quanto, se quiser, no áudio ou vídeo. Deixa eu ver aqui se tinha alguma coisa que foi deixada, né, para perguntar, não sei, deixa eu ver. Aqui nas minhas anotações. Acho que eu já falei de tudo aqui, todas as minhas colinhas aqui do que eu tinha que avisar, eu avisei a galera. Espero que tenham conseguido fazer os exercícios. Como eu disse, eu tinha planejado colocar muito mais momentos de reflexão em cada etapa para que você revisasse o seu planejamento pessoal, mas o tempo foi o meu inimigo e eu não consegui. Não sei se a... Eu não estou conseguindo ler o direito aqui, se alguém queria falar. Se quiser, é só abrir e falar, gente. Nós estamos em bem menos pessoas agora, estamos em 18. Nós estamos mais em 52. Vocês podem ficar livre para perguntar qualquer coisa agora, desse tema ou de qualquer outro aí envolvido nas minhas mentorias, nos meus processos de coaching, consultoria, ou outros vídeos que eu compartilhei sobre engajamento, planejamento estratégico. Para quem quer, para quem olá, deixa eu ver aqui. A Roberta compartilhou um link. É do WhatsApp aqui, para você já chegar. Então aqui no nosso chat já tem o link para você acessar o WhatsApp. Na capinha da minha apresentação tinha lá, mas quem não pegou no início talvez não tenha visto. Então pode acessar lá e ver uma série de conteúdos. Lembrando também que tenho pequenos conteúdos dentro do Instagram, conteúdos um pouco mais aprofundados dentro do meu canal do YouTube, vídeos um pouco maiores, com mais detalhes. E também tem os artigos por escrito dentro do meu perfil no LinkedIn. Né? Sempre Carlos Andrade Mentor, você vai encontrar lá no LinkedIn, acompanha, clica lá. Vocês também podem, através do meu link da bio, lá acessar o meu Linktree com vários outros links, onde vocês vão encontrar também o
a minha lista VIP, onde eu vou colocando grupos de pessoas para receberem novidades, compartilhar conteúdo, falar do que está acontecendo. Então também é uma ideia bacana. Se você quiser, vai lá e entra na minha lista VIP, lá no grupo que tiver aberto, e você pode estar sempre em contato com isso que eu estou fazendo. Carlos, essa lista VIP é diferente daquele grupo do WhatsApp Do analista? É. Não, ela é diferente, a lista é diferente. A gente fez. Ah, é a mesma lista? Estou recebendo aqui uma informação de que é a mesma. Sim, é a mesma. Então é um hiperlink para estar dentro do grupo para fazer. Então você já deve estar dentro desse grupo, Daniela. Eu vi você lá, então tranquilo. E ele tem lá, a gente compartilha o convite para você mandar para outras pessoas que você queira, se quiserem entrar no grupo. Quando o grupo enche, a gente abre um outro, né? Então, mas esse grupo que você está aí tem lá bastante espaço. Tá, e mais adiante, conforme eu fizer os exercícios com mais calma dessa aula de hoje, qualquer dúvida você consegue responder ele naquele grupo? Lógico, faz o seguinte, coloca a tua dúvida no direct ou no grupo, que aí, de repente, se mais pessoas colocam, eu até grave um videozinho, posto, ou respondo lá dentro do grupo mesmo, mas sim, pode sim. Qualquer dúvida que você tenha ou qualquer outra pessoa, eu vou responder, vou olhar. Se eu demorar um pouquinho, me perdoa, mas eu vou responder tudo que você perguntar lá, sem problema nenhum, tá? Tá bom, obrigada. Então, esse link que até a Daniela estava perguntando é esse que está aqui no chat, né? O link para você olhar. É que você tinha falado. Ah, colocou agora do WhatsApp, né? Eu tinha lido do Instagram, agora tá o do WhatsApp. Legal, gente. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Porque aí eu já vou deixar vocês também com seus preparativos de Natal, seu trabalho ainda de hoje, com suas atividades e me colocando à disposição. Vocês têm os meus contatos, tem esse grupo de WhatsApp, tem o meu direct no Instagram, tem o chat em todas as outras mídias. Então fiquem à vontade para perguntar, compartilhar, trocar ideias. Estou aberto aí com vocês. Tudo bom? Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou encerrar então nosso webinário aqui. De novo agradeço muito a vocês. Que vocês tenham um excelente Natal, um ótimo Ano Novo. Felicidades para vocês. Um abraço. Até logo.